Você sabe ler ou escrever uma fotografia? No vídeo de hoje vamos dar os primeiros passos para a sua alfabetização neste assunto. Fica aqui comigo. Eu já citei em vários vídeos aqui no canal sobre a importância de nós aprendermos a fotografar e também sempre cito a frase do famoso filósofo Walter Benjamin, que ele diz que o analfabeto do futuro não é aquele que não sabe nem ler e nem escrever, mas aquele que não sabe ler uma fotografia. Me aprofundei mais sobre isso no vídeo Por que nós devemos aprender a fotografar mesmo sem ser fotógrafos. Dê uma conferida nesse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos explorar ao máximo a linguagem fotográfica. Quero mostrar a vocês que apenas uma discreta mudança na posição da câmera fotográfica pode mudar completamente a mensagem que vai ser passada na fotografia. Quando somos analfabetos fotográficos, tentamos escrever com a fotografia e acabamos passando uma mensagem incorreta. Toda fotografia passa por um processo de composição. A palavra composição significa organização ou arrumação. Certamente você já ouviu o termo composição na música, porque ela passa por esse processo também. A música clássica, por exemplo, não possui alguém que fica cantando, é apenas uma melodia. Elas possuem partituras que antes de serem escritas, ou melhor, compostas, que vêm de composição. É preciso saber três elementos importantes que seriam harmonia, melodia e ritmo. Agora reflita, como seria isso na fotografia? Antes de você fazer um retrato de uma pessoa, você não irá colocá-la na sua frente e fotografá-la. Antes, você irá pensar nos elementos da fotografia para que ela possa ser melhor organizada ou melhor composta. E aqui entra um dos maiores erros que eu vejo e ouço bastante por fotógrafos profissionais. É eles falarem que a composição de uma fotografia é apenas você saber algumas regrinhas básicas na fotografia, de onde posicionar o que você deve fotografar e pronto, você compôs uma fotografia. E não é bem assim. Por isso, nos dois últimos vídeos, eu expliquei primeiro como funciona uma câmera fotográfica, porque cada item que você configura na sua câmera fotográfica para efetuar uma foto, isso irá influenciar em todos esses elementos que compõem uma foto, assim como a lente fotográfica, que foi o segundo vídeo que eu fiz. A escolha da lente e a forma de utilizá-la vai também resultar nesses elementos para se compor uma fotografia. Sendo assim, a fotografia ela não é simples. Não é a mesma coisa que você pegar o seu celular e apenas apertar um botão e você fez uma foto. Então você não aponta e tira uma foto. As câmeras profissionais têm vários itens para configurá-la e isso muda completamente a mensagem que vai ser passada. E é algo curioso que acontece na arte em geral, principalmente na música. Você encontra uma pessoa que vive isolada no mundo em alguma tribo, que nunca teve contato com uma educação formal, ou a televisão, ou até um centro urbano. Pegue essa mesma pessoa e coloque para ouvi-la uma música clássica, que passou por um processo intenso e minucioso de composição. Com certeza, ela vai gostar do que irá ouvir. Agora coloque essa mesma pessoa para ouvir uma música que alguém ficou apenas batendo numa bateria sem sentido, apertou teclas no piano e puxou cordas no violão, ficou assoprando uma flauta sem saber utilizar esses instrumentos. Essa pessoa que vive isolada, ela vai se sentir incomodada naquilo que está ouvindo, porque não houve uma composição, não houve uma harmonia, porque não foi composta uma música, não houve uma organização e nem muito menos tem sentido. O mesmo acontece em qualquer forma de arte e na fotografia também. Se não houve uma composição, a fotografia não fará sentido para quem está olhando ela. Por isso, o fotógrafo ele é um maestro que vai organizar esses elementos para essa orquestra resultar numa imagem que irá impactar até aqueles que desconhecem das regras da fotografia. No filme que conta a história do Steve Jobs, o personagem que representa o fundador da Apple fala algo que faz muito sentido. O personagem diz que ele é o maestro da Apple, porque apesar de ele não saber programar ou trabalhar com circuitos eletrônicos para fazer um computador funcionar, ele soube bem organizar corretamente cada instrumento, ou seja, funcionário, para conseguir chegar
onde ele via o produto final. Eu não sei se ele falou isso na vida real, mas essa frase dele faz sentido. E para você? Muitas pessoas ainda têm aquela antiga ideia que a fotografia é apenas apontar uma câmera e fazer uma foto. E você já viu nos 2 últimos vídeos que só para configurar uma câmera e uma lente não é simples. Imagina como é a decisão do que você vai apontar e fotografar. Mas como se compõe uma fotografia? Como trabalha essa linguagem? Quando olhamos uma fotografia, ela possui diversos elementos, que cada um deles remete a uma interpretação para a fotografia. E isso é algo que eu vou explicar hoje. E para começarmos, vamos voltar a alguns assuntos que aprendemos lá na época da escola, nas aulas de português. E para isso, quero usar o exemplo desta fotografia. O que vocês estão vendo? É uma flor, correto? No português, aprendemos a linguagem denotativa e conotativa. No sentido denotativo, essa fotografia é o quê? É uma flor de cor vermelha. Mas, no sentido conotativo, o que uma flor representa? Amor, algo delicado, cheiroso. E é curioso porque a flor vermelha, muitos dizem que traz o significado de paixão. E se fosse uma flor amarela, qual sentido conotativo seria dela? Algumas pessoas dizem que as flores amarelas significam amizade. Na linguagem denotativa, usamos o sentido comum do significado. Já na conotativa, é usada uma linguagem mais rica e expressiva, com símbolos e sentido figurado. Então, quando analisamos uma fotografia, você deve fazer essas 2 análises primeiro. Inicialmente, no sentido denotativo, que itens compõem essa fotografia. E no sentido conotativo, vamos em busca do significado dos símbolos desses elementos denotativos. Assim, ao compor uma fotografia, você pode colocar objeto ou outros itens que você queira fotografar, para explorar o sentido conotativo dela. Outra coisa que vamos pegar do português é como se formam as frases. Toda frase possui um sujeito e um predicado, ou seja, essa fotografia possui o quê? Folhas, mas o sujeito daquela foto é o personagem principal, que é a flor. Algumas pessoas também utilizam mais o termo assunto, ou seja, qual assunto está sendo fotografado, ou seja, uma flor. Inclusive, no vídeo anterior eu falei sobre lentes fotográficas e eu citei sobre sujeito e predicado. E por que você tem que saber qual é o sujeito da fotografia? Porque dependendo do sujeito que você vai fotografar, você vai ter uma lente específica para utilizar com cada um deles. Ou seja, ao fotografar uma paisagem, você tem que utilizar uma lente grande angular. Se você vai fotografar uma pessoa, tem lentes específicas para isso. E eu disse isso no vídeo anterior, que para fazer retratos de pessoas, geralmente é utilizado lentes 85, 105 ou 135 mm. Se você vai fotografar pequenos objetos, como uma aliança, insetos, tem lentes macro. Então, dependendo do tipo de sujeito, existe uma lente específica para utilizar. Então, dê uma olhada nesse vídeo anterior, caso você tenha começado a ver esse vídeo. Eu prefiro utilizar o termo sujeito do que assunto, porque na fotografia não é apenas um assunto. Assunto é um tema, é algo muito relativo e generalista. O sujeito existe uma subordinação a algo, mas é uma opinião pessoal minha. Por favor, não me crucifiquem. Mas ao criar fotos, eu vejo um sujeito e um predicado. Vejo a fotografia praticamente formando frases. Por isso, dizem que a fotografia ela vale muito mais do que 1000 palavras. Agora vamos falar de modos de se fotografar. Existem 2 modos que seriam retrato ou portrait em inglês ou paisagem, landscape. O retrato seria vertical ou em pé. Esse tipo de fotografia resulta numa mensagem mais dura, rígida, fechada e focada bastante no sujeito ou assunto a ser fotografado, sem se preocupar muito com a paisagem, porque ela não dá espaço para isso. No modo paisagem, a fotografia fica deitada ou horizontal. Ela geralmente é utilizada para fotografar cenas mais abertas, quando você gostaria mais de ter foco tanto no sujeito, mas também passar uma mensagem sobre o fundo. A mensagem de uma fotografia feita horizontalmente
pode remeter a algo deitado ou simplesmente uma calmaria, por ela dar mais espaço aos lados e não ser uma fotografia tão fechada. Se você for fotografar uma pessoa que está em pé, no modo paisagem, ela vai ficar com bastante espaço dos lados, que irá expor a paisagem. Ao fotografar uma pessoa em modo retrato, ela terá pouco espaço no fundo. E uma curiosidade sobre fotografias de paisagem. Nós brasileiros costumamos ver as fotografias da esquerda para a direita, porque é como nós lemos textos. Começamos a ler um texto da esquerda para a direita, e na hora de ver uma foto costumamos ver também dessa forma. Dizem que os orientais, eles costumam olhar inicialmente da direita para a esquerda. Eu já ouvi também algumas pessoas que são especialistas em publicidade falarem sobre isso, mas eu nunca tentei me aprofundar nisso. Mas é bom vocês saberem disso, porque na hora de você compor uma mensagem, uma fotografia publicitária, saiba que as pessoas começam a olhar da esquerda para a direita, ou seja, para dar um pouco mais de espaço na hora de aparecer o assunto principal a ser fotografado ou sujeito. Outro elemento a ser explorado é o foco, ou melhor, desfoque. Falei isso no vídeo sobre lentes fotográficas também. Mas na prática existem muitos erros na hora de utilizar o uso do desfoque nas fotografias. E um dos mais graves erros de comunicação na fotografia que eu vejo é na de casamento. Quando tem um casal ali que aparece no primeiro plano o noivo e lá no segundo plano a noiva, e um deles está desfocado. Eu vejo isso como um erro grave, pois o fotógrafo não entendeu o sentido do uso do desfoque nas lentes fotográficas. Ele está separando os planos, ou seja, o assunto principal do ensaio deveria ser o casal, porque é um casamento, e não separá-los. Ou seja, quando você vai registrar um casamento onde está o noivo e a noiva juntos, nunca desfoque um deles, porque eles estão juntos, eles estão formando uma aliança. Fica muito esquisito separar o casal que está junto durante uma cerimônia, desfocando um deles. E eu já vi várias vezes isso acontecer. Agora, poderia usar o desfoque quando você está separando o casal dos convidados. Como, por exemplo, a noiva entrando desfocada e ao fundo a emoção das pessoas, aí fica bem interessante. Mas nunca quando o casal está junto. A mensagem foi passada de forma errada. O fotógrafo cometeu dois erros na comunicação. Ele não entendeu o uso do desfoque, e dois, ele não sabe o sentido e o significado do casamento. E falando em casamento, eu até fiz um vídeo aqui no canal chamado Casamento, Maturidade e Paternidade, porque as pessoas perderam a noção e o sentido do que é o casamento. Como artista, o fotógrafo deve saber o significado, a simbologia daquilo que ele está fotografando, para justamente ele não passar a mensagem de forma errada. Se for fotografar um casamento que não conhece muito bem a religião do casal, eu acho bom vocês estudarem sobre para entender exatamente os elementos simbólicos desse casamento. O desfoque ele serve para separar os planos, colocando o assunto, ou melhor, o sujeito, como principal em destaque, e o desfocado como um predicado. Um casal que está casando, ambos são sujeito e não apenas um deles. Seria um sujeito composto, vamos assim dizer. O casamento só é possível com os dois. A festa é para os dois. Vamos falar sobre a regra dos terços, que praticamente a maioria dos fotógrafos só fala disso, como uma regra para compor uma foto. Só para deixar claro, ela não precisa ser excluída, mas até agora vocês já viram quantos elementos para compor uma foto eu já falei? Essa regra é apenas uma e existem inúmeros para compor uma imagem. E o que é essa tão falada regra dos terços? Essa é uma regra básica na fotografia para você posicionar o sujeito ou o assunto que você vai fotografar de forma descentralizada. Ou seja, você tira o sujeito do centro da imagem. E como é que funciona isso? Quando você for fazer uma fotografia, você for posicionar a câmera, você cria 4 linhas imaginárias, como se fosse um jogo da velha, que irá dividir a tela em 3 partes. E ela tem uma seguinte função: esse quadrado do meio, o sujeito não pode estar centralizado nele. Quando você fotografa uma pessoa, temos o hábito de centralizar principalmente os olhos dela no centro da fotografia. Se você fotografar uma paisagem, você nunca vai centralizar ela. Você vai deixar a linha um pouquinho mais abaixo ou mais acima, nunca no centro. E se vocês não perceberam, até eu não estou no centro da imagem.
Eu estou um pouco mais no canto direito e vocês estão vendo um pequeno cenário ao fundo. E essa regra é o contrário disso. É tirar do centro e posicionar mais no canto esquerdo ou direito, ou acima ou abaixo. Nosso cérebro, ele entende que existe uma harmonia melhor nessa imagem. Da mesma forma que a música. Isso faz com que os nossos olhos foquem inicialmente no centro da imagem, para depois ele percorrer ela. Se o sujeito está centralizado, a imagem perde sentido e os olhos não querem mais percorrer o resto da imagem. E agora, como uma mensagem pode ser escrita com a regra dos terços? Eu gosto muito de dar o exemplo da fotografia de uma estrada que eu já utilizei em vídeos aqui anteriores. Se você posicionar a câmera um pouco mais para baixo, a estrada vai ficar mais curta e o céu vai ficar maior. E a mensagem que será transmitida é uma estrada para o céu. Demonstra que quão pequenos somos nós diante de uma grandeza do céu. Pode ser também que pode passar uma mensagem como a grandeza de Deus. Mas quando você posiciona a câmera um pouco mais para cima, a estrada fica maior, demonstra que será um longo caminho para o céu, ou que será uma longa estrada que você vai percorrer. Se você centralizar no meio, perde o sentido da estrada. O céu e a estrada ficam no mesmo tamanho. É claro, tem como você quebrar essa regra ao centralizar, mas você não deve sair quebrando regras sem conhecê-las corretamente. Vocês viram como a leitura muda completamente só fazendo uma pequena movimentação, tanto para cima quanto para baixo? Existem outras formas de enquadramento que vamos falar ao longo do vídeo, que não é necessariamente apenas regras dos terços. O próximo item é o mais importante para se compor uma fotografia, que é a luz. Enquanto a maioria dos fotógrafos se preocupam mais com a regra dos terços para compor, esquece do óbvio. A fotografia ela é feita de luz, mas é aquele óbvio que muitos esquecem na hora de fotografar e preferem se preocupar mais com o enquadramento. E eu já vi muitos fotógrafos de carreira dando pouca atenção para a luz e também de forma muito superficial. Quando eu estava lá começando na fotografia, eu sempre ouvia a maioria dos fotógrafos falando: vão atrás da luz, vão atrás da luz. E eu não entendia isso. Eu pensava, mas tem luz aqui, como eu vou correr atrás dela? Antes de avançarmos, outra coisa que eu não sabia era que a câmera digital tinha um fotômetro, que serve para informar a intensidade de luz que está entrando na câmera, conforme a configuração que você fez para fotografar. Ou seja, ela vai dizer se tem muita luz ou pouca luz, ou se a medição está correta. E eu coloco esse correta entre aspas porque o fotômetro ele pode te enganar e o sujeito que você quer fotografar pode sair muito claro ou muito escuro. As câmeras analógicas possuem um fotômetro que aparece apenas 3 lâmpadas, uma vermelha, uma verde e uma outra vermelha. O vermelho superior demonstra que a foto está super exposta, ou seja, tem muita luz. O vermelho inferior é subexposta, ou seja, tem pouca luz. E quando o verde acende, significa que a medição está correta. E quando acende a luz superior vermelha junto com a luz verde, significa que ela está com a medição correta, mas está com um pouco mais clara. Ou seja, você deve fazer pequenos ajustes na abertura do diafragma ou na velocidade para corrigir isso. Quando acende a luz vermelha inferior junto com a verde, significa que a medição está quase correta, mas um pouco mais escura. Mas existem situações que você precisa, às vezes, deixar a imagem com pouca luz, dependendo de como você vai compor uma fotografia. E eu vou te dar 2 exemplos disso. A primeira fotografia foi um erro meu que eu cometi lá no meu primeiro ano de câmera analógica. Na época, eu tinha um hábito que muitos fotógrafos fazem. Quando fotografam com controles manuais em uma câmera digital, ficam fazendo várias fotos até conseguir chegar na fotometria correta. Fotometria correta significa que a luz está boa. E no dia que eu fiz essa foto, eu olhei no fotômetro da câmera analógica e apareceu verde e eu fiz a foto. Quando eu apontei a câmera, ela achou que a fotometria estava correta, porque a intensidade de luz no céu estava ok. Mas o ambiente embaixo não era muito bom e ficou muito escuro. O que eu deveria ter feito era abaixado um pouco mais a câmera, fotometrado essa região e levantado depois para o céu, para o enquadramento que eu queria. Essa segunda foto que eu fiz
foi numa estação de metrô aqui em São Paulo, que eu consegui, com apenas um clique, compor essa fotografia. A intenção era deixar as sombras escuras e as partes claras do jeito que estão. Eu compus essa foto de duas formas. Com luz, porque o sol estava se pondo, fazendo longas sombras, formando linhas, tanto na de trem quanto na sombra das pessoas. Ou seja, eram praticamente 3 alinhamentos. Então aqui você viu que a luz é o elemento essencial para compor uma foto. Mais importante do que a regra dos terços, que muitos fotógrafos focam mais nela do que na luz. E para darmos continuidade nisso, precisamos falar de 2 tipos de luz. A primeira é a luz natural, que é a luz do sol. Você precisa compreender ela. No vídeo que eu fiz sobre câmeras fotográficas, eu expliquei a função do white balance, ou balanço de branco. Ela possui uma coisa chamada temperatura de cor, que altera a cor completamente da foto. Ou seja, a luz do sol ela tem inúmeras tonalidades de amarelo. E isso tudo depende do clima, da estação do ano e do horário. E isso é importante você saber por causa do comportamento que o sol tem, pois dependendo do horário que você for fotografar, será formado as sombras daquela foto que eu mostrei para vocês. Eu também faço uso de um aplicativo no celular, que inclusive eu paguei por ele, chamado Sun Surveyor. Caso eu queira fazer uma foto do pôr do sol, eu já sei aonde o sol vai estar. Ou caso você faça um ensaio fotográfico, você também vai saber aonde posicionar as pessoas onde você vai fotografar e a posição do sol. Ou fotografar um prédio, um monumento, não sei. Vai depender do que ou quem você vai fotografar. E você tem diversas formas de explorar a luz do sol. Você pode explorar a luz e a sombra. Fazer um contraluz, que seria você fotografar com a luz do sol batendo diretamente na sua câmera. O problema é que no Brasil o sol ele se põe muito rápido e você tem muito pouco tempo para fazer esse tipo de foto. O contraluz você também pode explorar silhueta. Explorar frestas de luz entrando por uma janela também é bem interessante. Você também pode fazer fotografias numa paisagem durante o nascer do sol, que é muito bonito, porque como a madrugada é mais fria, quando está amanhecendo, aparece um leve nevoeiro junto com o nascer do sol, e isso deixa as imagens muito bonitas. Existe uma temperatura de cor que geralmente ela aparece no inverno, justo durante o pôr do sol, que é um tom de amarelo que reflete por todas as áreas da cidade. Parece que o sol está jogando tinta amarela para todos os lados. Eu consegui fazer uma foto logo no início, quando eu comecei a fotografar, lá no ano de 2009, na cidade de Manaus. E, inclusive, eu imprimi essa foto em uma impressora profissional de 12 cores, que é essa foto que está aqui atrás. Eu já falei um pouco sobre essa impressora nos vídeos anteriores. Esse tom de amarelo remete bastante à minha infância e me traz boas recordações. Meu sonho é conseguir fotografar o céu nessa tonalidade com um filme fotográfico que é chamado de cromo, que seria um Fuji Velvia 100F. Eu espero um dia conseguir isso. E continuando sobre luz natural. Geralmente eu prefiro fazer retrato de pessoas em estúdio. Eu não gosto muito de lugares abertos como parques ou praia, porque no Brasil, como eu já disse, o sol se põe muito rápido. E às vezes para trocar de roupa num lugar aberto é muito ruim, a pele da pessoa fica oleosa, atrapalha bastante. E fotografar pessoas entre 10 da manhã e 2 da tarde é muito ruim. E eu falo isso para vocês porque muitas das vezes as pessoas chegam, mesmo que você marque num horário mais cedo, muita gente aqui no Brasil chega atrasada e quando você vê, você está nessa escala de tempo, que é entre 10 da manhã e 2 da tarde, que é o pior horário que eu vejo para fotografar pessoas em um lugar aberto. Se contar que fotografar pessoas em parques também é mais seguro, mas às vezes as pessoas que ficam andando no fundo atrapalham um pouco e deixam também as pessoas que você vai fotografar mais tímidas. Quando for fotografar alguém em lugar aberto, saiba bem a posição do sol e veja aonde ele está batendo no rosto da pessoa que você vai fotografar. Para isso, talvez você precise de um assistente para utilizar um equipamento chamado rebatedor, que serve para rebater a luz do sol e não deixar sombras no rosto da pessoa. Quando falamos de mulheres grávidas, eu acredito que seja muito pior você fotografá-las em lugares abertos, porque a grávida tem muita necessidade de ir no banheiro, as pernas ficam inchadas. Eu acredito que não é um ambiente confortável. Mas é claro, se o cliente quer, não tem o que fazer. Então, por esse motivo, eu prefiro levar meu equipamento fotográfico todo para casa da pessoa ou até escritório
para fotografar, porque é um ambiente mais confortável para a pessoa, é o seu próprio banheiro, o seu próprio ambiente, ela fica mais solta, não tem pessoas olhando que deixa ela um pouco mais retraída. E agora eu vou para o próximo item, que é a luz artificial. A luz artificial são os flashes fotográficos ou lâmpadas que vão iluminar o sujeito que você quer fotografar. Quando eu vou retratar pessoas, eu prefiro utilizar flashes fotográficos de estúdio, porque existe uma facilidade muito melhor de controlar essa luz do que a luz do sol. Eu mesmo configuro no Rádio Flash, que é um equipamento que você coloca em cima da câmera fotográfica, para configurar todos os flashes que vão fotografar a pessoa. E eu deixo a intensidade de luz que eu prefiro, posiciono aonde eu quiser e faço a foto. A maioria das câmeras já possui um flash embutido, mas gente, esse flash ele é apenas um quebra-galho. É para uma emergência, caso você realmente necessite utilizar um flash. Caso não tenha nenhuma outra saída, mas esse flash ele é muito ruim. Então, que fique claro isso. Eu particularmente nunca utilizei ele e eu nem sei se ainda funciona da minha câmera pelo tempo que está parado esse flash. Existe o flash Speedlight, que são aqueles que ficam fixados em cima da câmera fotográfica, muito utilizado no fotojornalismo, eventos, aniversário ou casamento. Eu no início, quando eu comecei a fotografar em estúdio, eu não tinha muita grana para comprar um flash específico para estúdio, que eles são muito mais caros, grandes e pesados. Então, eu utilizei esses flashes Speedlights, que era uma opção barata para quando você está começando e tem um baixo orçamento. Existem diversas posições que você pode colocar o flash que pode mudar completamente a linguagem da foto. Eu não vou focar muito em equipamentos de flash, eu só dei uma pequena introdução para você entender que existe diferença entre luz natural e luz artificial. E vamos falar como compor com um flash fotográfico. Uma posição de flash que muitos fotógrafos gostam de utilizar, inclusive eu, é a luz Rembrandt, que é a inspiração no pintor holandês que costumava pintar com apenas um ponto de luz. Costumava vir de forma lateral de cima para baixo. Isso acontecia porque antigamente os ateliês de pintura tinham no teto claraboias para entrar luz do sol. E isso acarretava apenas um lado do rosto iluminado, enquanto o outro deixava uma pequena sombra, inclusive aqui nos olhos, provocando uma certa dramatização. Eu amo a luz Rembrandt, inclusive eu tenho um backdrop que é aquele fundo fotográfico em tons rústicos para fazer esse tipo de retrato mais clássico. Eu sou bem conservador nesse quesito. Outro pintor que utilizava uma iluminação muito bonita era o Caravaggio, que na maioria das vezes a luz parecia estar vindo apenas de uma janela. É uma luz mais dura e as pinturas trazem bastante expressão musculares das pessoas. Nota-se uma certa tensão também, e isso tudo também tem como você explorar na fotografia. Inclusive, quando eu comprei meu flash Speedlight, eu testei nos meus gatos para testar a posição de luz e ficou muito interessante. Esse autorretrato que vocês estão vendo, eu utilizei uma técnica chamada Low Key, ou também chamada de Low Key Black. É apenas um pequeno rastro de luz que ilumina o rosto ou partes do corpo, mostrando uma certa forma da pessoa. Essa modelo que eu estava fotografando, ela estava descalça, então eu pedi para ela colocar o All Star, que ela tinha chegado nesse dia usando ele. Eu decidi fotografar ela de uma forma um pouco mais social e o tênis ele quebrava um pouco desse lado mais sério e mostrava um pouco desse avanço na maturidade da pessoa. Caso você queira entender um pouco de esquemas de luz, lá no Pinterest você encontra esquemas de como você posiciona a flash e como fica o resultado. Então vale muito a pena vocês conferirem. E é claro que esse não é o foco nesse item de luz artificial, mas já deu para ver que dá para fazer bastante coisa com o flash. A fotografia noturna no meio da cidade também é uma forma de luz artificial, já que tudo que é iluminado vai ser através das luzes que iluminam a cidade. Ou seja, os faróis, as luzes dos postes e os carros eles deixam esses rastros que dão uma sensação de movimento. Outra forma interessante de você fotografar em lugares distantes de centros urbanos é fotografar o céu estrelado.
estrelado, mas você vai precisar de um lugar completamente escuro, porque todos esses postes, luzes de carro, impedem de nós vermos as estrelas. E você vai precisar de um tripé. Compre um e também um controle remoto para a sua câmera, que é bem barato ambos. Eu também possuo um cabo disparador para a minha câmera analógica. E se você apertar o botão da câmera manualmente direto, qualquer balanço que você faça na câmera vai borrar toda a imagem. Caso você também queira fazer fotografias noturnas e não tenha um controle remoto, você pode selecionar a opção de fotografar em 10 segundos. Você aperta o botão e daqui a 10 segundos a câmera faz a foto. E aí ela não vai sair borrada ou tremida na hora que você apertar o botão. Eu gosto de fazer esse tipo de fotografia. O problema é que vivemos num país extremamente inseguro, que não dá para você colocar um tripé com uma câmera profissional em cima sem que apareça alguém querendo roubar o seu equipamento. Fotografias noturnas é algo que também me traz uma grande lembrança da minha infância. Eu lembro que eu tinha vários cartões postais, capa de catálogo telefônico, que tinha muitas fotos em longa exposição noturna. E é por isso que eu amo fazer esse tipo de foto. Eu tive um professor de fotografia chamado Renan Cepeda. Ele ficou muito conhecido em fazer a técnica de light paint. Mas não é aquele light paint que adolescente faz ou que até o Pablo Picasso fez, que é você escrever com as mãos com ponto de luz. Mas a técnica que ele utiliza é pintar casas ou prédios abandonados no meio do nada, com lanternas. E ele também utilizou vários filmes fotográficos para fazer esse tipo de foto. Eu gosto muito do trabalho dele, até possuo um catálogo que ele deu numa exposição que eu fui lá no Rio de Janeiro no ano de 2012, se eu não me engano. Então, para concluir esse tópico de luz, eu mostrei como a iluminação, a luz, você pode utilizá-las para escrever uma imagem. Então, estudem mais essas técnicas a fundo e veja qual delas você se identifica mais. Agora que eu já falei de luz, eu vou retornar à regra dos terços, porque muitos fotógrafos, como eu já disse, olham ela como uma principal, e eu não vejo que seja. A regra dos terços nada mais é do que o enquadramento. Guarde bem essa palavra. Enquadramento significa a forma como você vai posicionar a câmera para fotografar. E enquadrar utilizando a regra dos terços é apenas uma delas. Então, entenda, caso você queira aprender mais sobre posições para fotografar e passar uma mensagem, o nome seria enquadramento. E ter noção de enquadramento é importante, tanto na fotografia como no cinema, como eu já citei nos 2 últimos vídeos. A função do diretor de fotografia é escolher as lentes e a câmera fotográfica que será utilizada em um filme. O diretor de fotografia ele vai ler o roteiro de um filme e vai fazer várias anotações, ver qual é a melhor forma de enquadrar a câmera para passar uma mensagem correta. Existem 3 planos utilizados no cinema que você pode utilizar na fotografia: o plano aberto, plano médio e o plano fechado. Plano aberto, ou long shot em inglês, é um enquadramento bem aberto, como o próprio nome diz, mostrando o sujeito ou assunto a ser fotografado, mostrando bem o ambiente onde ele está. Pode ser que você queira utilizar uma lente grande angular aqui. Imagina aquela cena no filme do Senhor dos Anéis, que vai acontecer uma guerra. É utilizado um plano aberto para mostrar aquela quantidade de pessoas que vão lutar. O espectador fica até arrepiado de imaginar aquela quantidade de pessoas que vai lutar. Na fotografia, eu vou utilizar o exemplo nessa fotografia que eu fiz, desse garoto brincando na praia do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Eu queria demonstrar a praia como um todo e aquele pequeno pontinho do garoto ali no meio. O plano médio, o medium shot, é a distância média entre o plano aberto e o plano fechado. Mostra o sujeito mais destacado, com o ambiente bem próximo a ele. Quando você for fotografar alguém e ao mesmo tempo não quer perder o cenário, o fundo, um dos maiores erros de quem está começando a fotografar é deixar essa pessoa muito distante da fotografia, e isso geralmente acontece por causa da timidez. O fotógrafo de guerra, Robert Capa, dizia que se suas fotos não estão boas o suficiente, é porque você não está perto o suficiente. E não é perto para fotografar um olho, mas é próximo à cena daquilo que está acontecendo. As pessoas são tímidas, têm medo e costumam fazer fotografias muito distantes. Eu cometi muito esse erro lá no início, mas você pode utilizar esse plano médio, por exemplo, quando for fotografar uma modelo e quer um fundo bem legal, um casal em um lugar aberto, para ter a imagem do casal bem próximo, mas mostrando um pouco do fundo.
como cenário. Um grande exemplo que eu vou mostrar, vocês estão vendo aí a foto desse casal que eu fiz, que eu mostro eles bem destacados, mas também aparece o fundo. Temos também o plano fechado ou close-up, que mostra o sujeito bem próximo. Ele praticamente faz parte de todo o enquadramento e o cenário é praticamente descartado. Essa fotografia é quando você vai fotografar bem próximo da pessoa, principalmente apenas o rosto. E quer saber uma cena bem famosa assim? Naquele filme A Bruxa de Blair, quando a personagem está chorando com a câmera bem próximo ao rosto dela. Quando fotografamos alguém em close-up, é mais para mostrar o rosto, para fazer um retrato, por exemplo, para um livro ou até uma fotografia de uma rede social. Aqui eu vou mostrar algumas fotografias que eu já fiz, particularmente em plano fechado. Tem também o plano detalhe, que é um enquadramento que mostra algo muito detalhado, como por exemplo um olho, um objeto. Um exemplo que eu poderia dar a vocês é uma propaganda, por exemplo, de batom, que vai mostrar apenas a boca da pessoa, uma maquiagem que aparece apenas o olho da pessoa, ou um esmalte que aparece a unha, ou até uma aliança. Outra questão com relação ao enquadramento é a altura que você vai fotografar ou filmar alguém. Você pode posicionar a câmera no ângulo normal, que é fotografar a pessoa na altura do olho ou do rosto dela, que é o mais comum. Existe uma outra posição que seria o plonger, que significa mergulhar em francês. É você fotografar alguém de cima para baixo, como se você estivesse mergulhando. Algumas pessoas também chamam de olhos de Deus, como se Deus estivesse vendo aquele sujeito que vai ser fotografado. Esse tipo de fotografia também mostra um pouco mais de passividade. Também pode demonstrar que uma pessoa é baixinha, que nós estamos olhando para ela. Quando nós filmamos uma criança também, quando ela é pequena. Mas cuidado quando for fotografar alguém nessa posição, como por exemplo o presidente de uma empresa, que vai parecer que ele é uma pessoa passiva e não demonstra autoridade ou liderança. E a última posição é o contra-plonger, que seria você fotografar a pessoa de baixo para cima. É também chamado de câmera baixa. O interessante dessa posição é utilizar para fotografar edifícios, por exemplo, para demonstrar que um prédio é alto. Dá a impressão de grandeza. Eu não lembro agora o nome de um filme que eu assisti que aparecia vários amigos que eles moravam no interior e iam para uma cidade grande, que era Nova York. E aparecia essa câmera baixa e eles vendo, meu Deus, como os prédios são grandes. E eles utilizaram esse tipo de enquadramento, porque eles estavam impressionados com a altura dos prédios. Mas você deve tomar muito cuidado quando for fotografar ou retratar alguém nesse ângulo, porque ele foi basicamente explorado pela primeira vez pela fotógrafa e cineasta alemã Leni Riefenstahl, que ela foi responsável pelas fotografias e filmes nazistas. E ela explorou muito esse enquadramento como propaganda para trazer a impressão de que os soldados alemães eram superiores. Ela chegava a fazer buracos no chão para conseguir esse enquadramento durante os desfiles militares. Quando eu fiz esse roteiro, eu escrevi tanto sobre isso, principalmente sobre esse método de enquadramento e tudo mais, eu decidi quebrar esse roteiro e fazer um outro vídeo que será o próximo que eu vou lançar com o nome Tirania e Narcisismo na Fotografia. É um tema que é bem interessante para ser explorado porque envolve fotografia e psicanálise, algo que eu falo bastante aqui no canal. Mas o que eu posso dizer para vocês nesse momento é o seguinte: tome muito cuidado se você estiver começando na fotografia e utilizar essa posição para fotografar alguém, porque pode passar uma mensagem de forma errada. Agora vamos falar de movimentação. Dependendo da velocidade da cortina que você escolheu, a fotografia pode passar uma mensagem através de uma imagem estática ou em movimento, por mais que seja uma fotografia e ela seja uma imagem parada. A foto do Robert Capa durante o desembarque do exército americano na praia da Normandia no dia D, lá na Segunda Guerra Mundial, mostra uma fotografia tremida. Para muitos poderia ser uma imagem mal tirada por estar tremida, mas com certeza ela foi propositalmente tirada assim para passar essa mensagem. É uma foto parada, mas nos dá a sensação de tensão e movimento. Fotografar corrida de carros também, numa velocidade muito alta, o carro vai parecer que está parado, estacionado no meio da pista.
não tem emoção. Mas se você diminuir a velocidade da cortina e utilizar a técnica do panning, mostrando o fundo em movimento e o carro estático na imagem, traz a sensação de movimento na imagem. A mensagem passada está completamente diferente. Essa técnica, ela não é nova. Foi feita pelo fotógrafo francês Jacques-Henri Lartiguier, há mais de 100 anos atrás, nos anos de 1912. Inclusive tem uma exposição dele lá no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, que eu vi, que foi muito legal. Outra técnica muito curiosa sobre movimentação foi muito utilizada lá no final dos anos 2000, que foi a de levitação. Parecia algo novo, mas essa técnica já era feita nos anos 60 pelo fotógrafo de moda Melvin Sokolsky, porque ela é uma técnica que dá a impressão de você estar levitando. Você também pode explorar formas e texturas, fotografias feitas de formas mais geométricas. O fotógrafo Henri Cartier-Bresson, ele sempre via figuras geométricas na hora de compor as suas imagens. Isso é muito interessante para ser na hora de você fazer uma técnica de enquadramento, mas não é uma técnica simples, porque o Cartier-Bresson fazia fotografia de rua, ou seja, você não tem como manipular o que está acontecendo naturalmente à sua volta. Diferente quando você faz uma fotografia de moda, uma fotografia em estúdio, que dá para você ter um certo controle. Mas ele praticou tanto isso que ele conseguia fazer técnicas de enquadramento que eram formas geométricas. Você também pode explorar as formas e as texturas, que é você fotografar, por exemplo, madeiras, você fotografar areia. É algo bem interessante para vocês explorarem. E agora, para finalizar, eu vou falar de cores. Eu já disse que as flores de cor vermelha têm um significado de paixão e a amarela tem significado de amizade, que as pessoas dizem na sua forma popular, vamos assim dizer. Mas existem muitas formas de se compor através de cores. E falando das técnicas até agora faladas, eu disse no vídeo sobre as especificações técnicas das câmeras que temos o controle de branco na câmera e a temperatura de cor, que influencia bastante na fotografia. E eu utilizei o exemplo do filme Traffic, que utiliza a temperatura de cor amarela para falar dos cartéis de drogas no México, que dava uma tensão de calor, tensão e violência. E o tom azul era para falar uma área mais melancólica sobre o uso de drogas, as friezas, os conflitos, não é aquela coisa mais política. Ou seja, a temperatura de cor ela influencia também na mensagem que vai ser passada. Você também pode utilizar o preto e branco caso você queira focar-se em formas, como eu já demonstrei na fotografia do metrô. O preto e branco também ajuda bastante a você não se distrair com as cores, caso você queira passar uma mensagem um pouco mais direta com o que está sendo mostrado. Também tem a questão de você querer fotografar ao ar livre. Você pode fotografar durante um dia nublado ou com o céu azul. Só que com um detalhe, os dias nublados eles não são tão bons quando você querer fotografar em cores. Eles são muito melhores em preto e branco. Mas isso vai depender do trabalho que você vai fazer. Eu gosto bastante de fotografar em preto e branco, principalmente filme fotográfico. Outra coisa curiosa sobre os filmes é que cada um deles agem de forma diferente com as cores, e isso é importante você saber. Inclusive, eu falei anteriormente quando eu falei do amarelo, do céu amarelo. A textura da imagem também muda de filme para filme. Quem sabe, eu faço um vídeo no futuro falando especificamente sobre os filmes fotográficos que eu já utilizei. Caso você goste de sair para fotografar na rua e queira explorar as cores, faça o seguinte: saia hoje para fotografar e escolha apenas uma cor. O verde, por exemplo. Tudo que você for fotografar, pense no verde e saia fotografando. Tudo que te chama a atenção nessa cor. Ou escolha outra cor e busque fazer bastantes fotos apenas focando nela. Isso vai ajudar bastante você a ter criatividades, olhar aquilo que você não consegue ver. Bom pessoal, eu dei uma leve introdução sobre uma linguagem fotográfica. Como a forma como você posiciona uma fotografia pode mudar completamente a mensagem a ser passada. Eu acredito que, por esse tema ser tão vasto, essa será talvez a parte 1 desse tema, porque é um assunto muito denso.
mas vocês já terão a grande introdução de como uma fotografia pode ser escrita e já começar a fazer seus primeiros esboços em formas de fotografia. Os próximos passos é você explorar esses temas abordados hoje quando for fotografar. E uma dica para finalizar é ver fotografia de outras pessoas. Pode ser na internet ou em livros. Eu prefiro livros. E não seja ansioso. Não dá para você olhar uma fotografia em poucos segundos. As pessoas elas costumam olhar muito rápido fotos na internet e isso não vai te ajudar. Ao ver uma fotografia, pare e analise ela com calma. Observe bastante aonde e o que chama atenção nessas fotografias. Percorra com os olhos várias vezes. Observe as cores que foram escolhidas. Que elementos a fotografia tem. Veja se a foto tem algo que te incomoda e busque entender o porquê isso está te incomodando. Pense como essas fotos foram feitas e o que você precisa fazer para fazer uma foto também igual. Acredite, a câmera é apenas um meio. Tem muitas outras coisas por trás de uma foto, muito mais do que uma câmera. Ela é apenas algo que captura a imagem. Por isso, tente entender qual lente será utilizada e observe de onde está vindo a luz. Tudo isso vai te ajudar bastante a entender toda a linguagem fotográfica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até breve.